Olá, meu nome é Larte Silvino, eu sou ilustrador, quadrinista e eu tive o prazer de transpor o Juca Pirama para a linguagem dos quadrinhos. De vez em quando eu fico procurando clássicos da literatura para ler e geralmente procuro obras brasileiras, de autores brasileiros, e numa dessas pesquisas eu cheguei à obra do Gonçalves Dias. Eu fiquei impressionado com o Juca Pirama, porque é uma história completamente diferente do que eu já tinha lido na literatura brasileira. Uma história épica, com começo, meio e fim, com conflitos internos do personagem, conflitos sociais entre as duas tribos, que são os Timbiras e os Tupis. E tudo isso me deixou muito impressionado. Eu vi as imagens surgindo na minha cabeça e eu disse, eu tenho que passar isso para o quadrinho, porque seria uma narrativa perfeita para o quadrinho. E foi o que eu fiz, assim. Deu trabalho, mas a gente conseguiu narrar essa história de uma forma completamente nova. Como eu já tinha adaptado o conto de escola em quadrinhos do Machado de Assis para a editora Peirópolis e tínhamos optado por deixar o texto integral, sem mexer nenhuma página, nenhuma vírgula do autor, tivemos a mesma decisão com o Juca Pirama, de tentar manter o poema da forma que ele foi escrito. Mas como é um poema decassílabo, que tem uma métrica e todo um ritmo, era muito mais difícil fazer isso no quadrinho. A nossa maior dificuldade foi justamente essa, manter o ritmo, sem comprometer a passagem de página, o enquadramento de cada quadro, para que o leitor não perdesse o ritmo do poema. Esse foi o nosso maior desafio, mas com muita revisão, muito trabalho, a gente conseguiu manter essa métrica. Nossa segunda preocupação era com relação ao traço. Como é que eu ia transpor visualmente essa sensação que o poema trazia? Depois de muita pesquisa e teste, eu cheguei à conclusão mais simples possível, que foi usar o pincel com tinta. Só que eu utilizei um pincel mais desgastado, uma tinta mais seca, para dar essa impressão de pintura corporal, uma coisa mais livre. Outra coisa foi a questão da cor. Que tipo de colorização eu ia usar? Eu utilizei as cores da natureza. O verde da flora, tons terrosos, o vermelho do urucum. Outra coisa também é que cada canto do poema, que são 10, tem uma tonalidade diferente. O leitor percebe uma pequena, singela transposição entre o quadrinho, cena após cena, justamente por essa mudança de cor. Essa cor traz um sentimento diferente. Então cada canto tem um sentimento diferente que a gente buscou através dessas cores. Para mim esse poema tem um tipo de história que particularmente eu nunca tinha visto na literatura brasileira, que é uma história que fala de honra, uma história heróica, onde o personagem volta para morrer porque seu pai o obriga, e seria uma grande desonra se ele não lutasse, se ele não fosse corajoso o suficiente. É um tipo de história que você pode encontrar facilmente na literatura japonesa, com samurais, na literatura medieval, com cavaleiros medievais, mas uma história brasileira assim eu nunca tinha visto. E me deu mais vontade ainda de fazer essa história, porque eu acho que a gente precisa dessa representatividade, assim, de contar histórias que vão além do malandro brasileiro, sabe? Histórias que vão além daquele personagem que a gente vê e que talvez não seja a nossa melhor forma. E eu acho que o trabalho desses indianistas dessa época é incrível por isso, assim. Eles buscavam essa identidade brasileira, essa coisa patriótica, mas sem ser piega, sabe? Justamente eles queriam um personagem forte. E eu acho que essa visão do índio forte, um índio bravo, é uma coisa que infelizmente não temos no nosso inconsciente. E já era uma tentativa desses autores dessa época de mostrar que o índio vai além daquele personagem que nós temos, que é o índio fraco, o índio ingênuo, o índio que se deixou dominar pelo homem branco. Ele mostrou que esses índios tinham conflitos entre si. Cada tribo tinha seu sistema. Cada tribo tinha suas regras, tinha seus conflitos, tinha suas particularidades e até suas culturas diferentes, tinham línguas diferentes. E eu acho que a gente não tem conhecimento disso. A gente não criou essa matriz cultural com relação a toda essa cultura que foi perdida com o tempo. Por isso eu achei importante fazer essa transposição do poema clássico para uma linguagem mais atual, uma linguagem mais de massa, que é o quadrinho. Assim,
foi uma tentativa desses, dos jovens, assim, dos mais novos, terem conhecimento dessa literatura, como eu não tive, assim, na minha infância. Eu nunca parei para ler Gonçalves Dias, ou Machado de Assis, ou, sei lá, autores mais clássicos. E toda essa tentativa de passar isso para o quadrinho é para deixar uma forma mais, não sei se mais fácil, mais palatável, assim, mais divertido. Porque eu sei que o texto é antigo, o texto é difícil. Mas acredito que com um pouquinho de esforço e com a ajuda do quadrinho, que foi o que eu quis fazer, acho que fica bem mais fácil e bem mais produtivo. E quem sabe inspire para essa nova geração criar, sei lá, jogos, games, outros quadrinhos e literatura também com essa mesma temática.